gente. Hoje nós estamos aqui com a professora Célia Bel, professora de anatomia da universidade. Como vai, professora? Bem, obrigada. Hoje nós vamos falar de um assunto delicado, mas importante, porque isso também trata da questão da nossa saúde pública. E hoje nós vamos falar sobre doações de corpos para estudos científicos. Professora, como e quando se faz a doação de um corpo para estudo científico numa universidade? Bem, a doação pode ser feita de duas formas. O familiar, por crença, porque acredita, ele faz a doação do seu ente logo após o óbito, comunicando à universidade, ou a pessoa que deseja doar o seu corpo faz a doação em vida. Ela pode se dirigir a um cartório, fazer uma escritura pública para determinada universidade, ou se quiser, no Paraná nós temos um Conselho Estadual de Distribuição de Cadáveres. Ela pode fazer na escritura a destinação do seu corpo para fins de estudo e pesquisa para o Conselho Estadual de Distribuição de Cadáveres do Paraná, ou para a universidade que ela deseja que o corpo permaneça. Qual a importância de doação de um corpo para a comunidade científica em termos de estudo? Bom, nós consideramos de importância primária para a formação dos alunos ou dos estudantes da área da saúde. Então, nós temos diversos cursos na área de saúde. Aqui na Unioeste, por exemplo, enfermagem, fisioterapia, odontologia, medicina, farmácia, ciências biológicas, que também acaba incluindo nesse rol como da área de ciências biológicas e da saúde, e todos eles têm a disciplina anatomia humana em seus currículos. O curso de medicina em nossa universidade, ele tem uma característica que é a possibilidade de dissecar os corpos. Então, ao se fazer uma doação de um corpo, aquele que faz a doação do seu próprio corpo ou familiar que decide por isso, está colaborando na formação de futuros profissionais da área da saúde. Na medicina, por exemplo, nós já podemos fazer uma ideia, porque o futuro profissional médico será o que irá fazer acessos no nosso corpo, fazer cirurgias dependendo da área que ele escolher. E eu considero que é muito melhor aprender acessos ainda em um corpo que já não tem mais vida do que fazer os seus primeiros estudos numa pessoa que ainda está respirando. A gente sabe que a cultura brasileira, ela não está preparada ainda para fazer esse tipo de doação, ainda esse processo é muito delicado e o número de pessoas que têm coragem de doar é pequeno, mas é necessário, porque nós estávamos conversando agora nos bastidores, gente, sobre isso, e a professora Célia estava nos explicando da importância de um aluno, de um acadêmico, ver como funciona todos os órgãos, como se constituem os tecidos, as fibras, para que esse aluno mais tarde, quando for cuidar da gente, saber exatamente como ele está processando o fato. A minha pergunta agora seria mais direcionada para uma questão técnica. Depois como você faz para doar esses corpos? Quais atitudes, quais são os procedimentos que um familiar precisa tomar para doar o corpo de um ente querido, que ele saiba que, por mais que ele não tenha deixado em punho isso, para a universidade, por exemplo? Bom, no óbito já deve constar a destinação. Então, o óbito deve ser feito constando a destinação para determinada instituição de estudo. E a pessoa pode fazer a escritura pública também junto a esse óbito, mas é importante que conste isso no óbito, senão depois precisa pedir autorização para o juiz, porque geralmente o óbito consta onde a pessoa será enterrada. E se estiver dessa forma, ele não pode ser acolhido, né, por nós. Assim que ocorre o óbito, a gente solicita que os familiares comuniquem para que se faça a preparação. Nós, ainda hoje, fazemos a preparação com a utilização de uma substância fixadora, que é o formol. Então, o técnico que tem essa capacidade, tem essa preparação, ele vai fazer essa injeção, vai fazer pequenas incisões, geralmente na coxa, para que seja colocado líquido na artéria femoral e esse líquido percorra todo o corpo e possibilite a fixação. As pessoas, os familiares, podem fazer o funeral
como fariam normalmente, e aí depois se destina à universidade. A universidade que vai acolher o corpo, ela se responsabiliza pelo translado, pela manutenção, pela integridade. A pessoa, ela pode, inclusive, quando, se em vida, ela manifesta o desejo de fazer a doação dos seus corpos, do seu corpo, perdão, ela pode designar se ela quer que ela seja uma doadora de tecidos e de órgãos ou simplesmente se quer fazer a doação do corpo para fins de estudo e pesquisa. E ela ainda pode mencionar que ela quer que o corpo fique 1 ano, 2 anos para a instituição fazer os estudos. Para nós, como foi mencionado, eu considero muito importante fazer alguns acessos enquanto estamos estudando, e eu vou dar um exemplo, a cavidade torácica. Acho muito importante nós abrirmos a cavidade torácica porque há ali 2 membranas chamadas de pleuras, elas revestem os pulmões e elas têm uma conformação complexa que quando se faz a leitura em um livro não se entende. E só no momento em que nós fazemos a abertura da cavidade nós conseguimos observar essa disposição complexa que ela tem. E é uma membrana fundamental para que os movimentos de inspiração e expiração dos pulmões ocorram normalmente. Então, é um exemplo. Professora Célia, tem custo para a família que vai doar esse corpo? Não, a universidade não pode se responsabilizar pelo funeral, mas o custo de fixação, de translado, de fazer a escritura pública, esses são por conta da universidade que vai acolher o corpo. Célia, foi um prazer recebê-la aqui com a gente. Eu deixo agora a lente aberta para que você dê o seu recado, faça alguma solicitação para quem vai nos escutar. Ok, eu quero agradecer o espaço, quero instigar as pessoas a discutirem, a conversarem em família. Muitas vezes um dos membros da família se dispõe a fazer a doação, mas os outros ainda não concordam, em função da cultura, pela necessidade que algumas pessoas têm de, no dia de finados, ir lá depositar velas, flores, Dia das Mães, Dia dos Pais, em função de hábitos e costumes. Então é necessário que nós mudemos essa cultura. Hoje em dia, nós trabalhamos em grande número com os corpos que são aqueles não reclamados, mas também é um processo burocrático muito longo. Para ter ideia, o último corpo que nós recebemos foi em 2007, mas só obtivemos liberação dele o ano passado. E o ano passado nós utilizamos para dissecação, porque havia um erro no óbito, aí precisa pedir autorização judicial para corrigir o óbito e porque ele era não reclamado. E nós temos em mente que a partir do momento que nós difundirmos a importância, a doação voluntária, esse processo torne-se menos moroso e nós possamos ter uma grande quantidade de corpos para que façamos os estudos. Nós, na Unioeste, por exemplo, ultimamente nós temos tido algumas doações em vida. Até fiz um levantamento. Então, no momento, nós temos 20 doações em vida através da escritura pública. Temos a doação de uma pessoa que vou até mencionar, porque já é público e ela declara que é o nosso técnico de anatomia. Ele já doou o corpo dele. Ele não fez escritura, mas já disse para os filhos, para a esposa, que ele quer que o corpo seja destinado à instituição. Então, além dele, tem outras 20 escrituras públicas. Tivemos uma doação esse ano em vida e são pessoas das mais diversas categorias, homens, mulheres, pessoas que variavam de idade de 29 a 66 anos quando fizeram a doação. Nós não estamos desejando que elas partam, né? Mas é importante que aqueles familiares que já conversaram, que já mudam ou já entendem essa importância, pensem de acordo também, obedecendo à vontade ou seguindo a vontade dos seus pais, avós, em fazer essas doações. Então serão muito bem-vindas e nós temos a expectativa de preparar muito melhor, mais ainda, a gente sabe que os nossos alunos são muito bem colocados nas avaliações, mas preparar melhor ainda os nossos futuros profissionais da área da saúde. Célia, muito obrigada. Então, gente, hora de pensar, refletir, analisar por um outro lado, né? Ter um paradigma diferente do que é um corpo. Boa sorte para vocês.